Fala, meus brabos, como é que vocês estão? Pergunta retórica, né? Bom, antes de falar, gostaria de mostrar um filme para vocês. Vamos começar esse vídeo falando de um filme. Já assistiram? Logan. Vocês podem ver, né? Pela mãozinha aqui, vocês reconhecem. O Wolverine. Ótimo. Adoro esse filme. Gosto muito dele. Vocês sabem o Wolverine quem que é, né? É um herói que é super famoso, super conhecido, super amado na cultura pop, né? É um herói que é conhecido por ser valente, por ir para a batalha sem medo, e muitas vezes se sair vencedor, né? Mesmo que muitos não, olha, que ali, pelo menos nas histórias, os adversários não acreditem muito no potencial dele, ele mostra que, pô, que ele é bravo, que nada derruba ele. E você pega ele nesse filme, Logan. Olha lá. Teve gente que chegou a me perguntar se não era mais o Hugh Jackman que fazia. É, porque olha a cara. Mas sim, tá dizendo aqui, ó, Hugh Jackman. Pô, o cara tá surrado, todo capenga. Nossa, tem condições. Não dá, realmente o cara tá zoadaço. E a gente sabe o que acontece no final do filme, né? Se não sabe, assista. Assiste depois. É. Por que que eu tô falando disso? Por que que eu tô falando de Logan? Né? E, inclusive, é um filme que eu já assisti várias vezes. Eu assisti na estreia no cinema, quando saiu, e até hoje sigo assistindo. Eu gosto muito desse filme. Toda vez, no final, eu fico triste. Eu não sabendo, né? Eu não sabendo. Eu assisto e fico triste. Igualzinho o Corinthians do Lucas Piscinato. Igualzinho. Igualzinho. Então, bom, tá começando aqui o pós-jogo de Corinthians e Palmeiras. 1-1, 5-4 para a porcada nos pênaltis. Final da Supercopa do Brasil 2026. Sim, esse aqui é um vídeo sobre futebol feminino, porque esse canal é de futebol feminino. Se você queria ver sobre o Corinthians e Palmeiras masculino, que também teve ontem, é, se você quiser ver sobre esse jogo em específico, tem outros canais, tá? Não é disso que eu vou falar aqui. Agora, mesmo vindo aqui por acidente, você quer saber mais sobre o time das Bravas, como está o Corinthians feminino? Fica no vídeo, você não vai se arrepender, tá? Informação de qualidade eu trago. Agora, se você é desse que está pensando em comentar, foi futebol feminino, é muito ruim, é chato, ninguém liga para futebol feminino, para vocês, eu tô deixando aqui no comentário fixado, primeiro comentário fixado aqui, tô deixando um vídeo especialmente para vocês, tá bom? Vocês pensaram em comentar isso, só assistir esse primeiro vídeo. Depois volta aqui e me fala o que você achou, beleza? Então, é isso. Vamos lá, vamos começar a falar. Até sábado, 3 horas da tarde, tinham ocorrido 4 finais entre Corinthians e Palmeiras. Brasileiro de 2021, Libertadores de 2023, Paulista de 2024 e Paulista de 2025. As que o Corinthians estava sob o comando do Arthur Elias, ganhou duas. A que estava sob o comando do Lucas Piscinato, perdeu duas. Okay? Também tinha trazido aqui que desde os tempos de São Paulo, o Piscinato encontrava o Palmeiras por aí, tomava peia. Sim, chegou a disputar uma final e perdeu. O mesmo roteiro de sempre. Abriu o placar, jogo fora de casa, né? Abriu o placar, segurou, chamou o Palmeiras para cima, o Palmeiras virou. Eu enredo é familiar para vocês. Ai, ai. Esse foi o Paulista 24, foi assim. E a Supercopa agora também foi assim. O do ano passado, não. Aí foi outra coisa. O cara entrou numa final de campeonato contra o Palmeiras sem a Zanotti. Meu Deus do céu. Vou falar da Zanotti hoje, tá? Vou falar. Sim, ela errou. Vou falar disso. Ela é minha jogadora favorita. E eu vou falar? Sim, sim. Depois. Quando eu chegar na hora dos pênaltis, eu vou falar dela também. Ok. Então vamos lá. O que
que eu posso dizer sobre o Lucas Piscinato? Eu fico imaginando, cara. Eu realmente fico imaginando como funciona a cabeça dele. A cabeça dele deve funcionar tipo assim. Porque não tem outra justificativa, né? Ele olha, vou escalar o time. Né? O Lelê, ok. E o Fernandes na direita, ok. Tamires na esquerda, ok. E aí na zaga, ele ele tem como opção a Érica, ele tem como opção a Thaís Ferreira, e também ele tem ali a Letícia Telles e a Duda Mineira. Só tem essas quatro, não tem mais. Certo? As outras duas, uma é o Maré Turbo que já veio bichado, o Agostina. Mas foi lá receber a medalha de prata, né? De calça jeans. E, e a Thaís Regina, que, quem me acompanha aqui, né, sabe que eu já falei, eu não sou fã da Thaís Regina, mas tá fazendo uma falta. Eu mandei mensagem lá no Instagram dela, tá fazendo uma falta. Ai, ai. Já Thaís não dá, galera. E aí também, né, postou lá, restringiu os comentários. Eu compartilhei e falei, restringiu os comentários pra quê? Ela viu. Não me respondeu, mas viu. Viu o que eu falei. Né? Torna a dizer, a mesma coisa que eu falei sobre o Piscinato. Não deve, não teve. A, a Zanotti, Tamires, até a Johnson, que perderam o pênalti. Então lá, a Nicole. Pô, muita gente que não acompanha estava culpando a Nicole. Nicole tem culpa de uma coisa, isso eu falo. Tá? É, mas assim, também eu vou passar pano pra ela. De verdade, vou. Eu chego lá. E é assim, né? Imaginando o Piscinato escalando o time. Ele vai botar a zagueira. Ele pensa assim, eu tenho quatro opções. Uma delas levantou a placa de chupa-gambá. Essa é titular, certeza. Ah, teve outra que também fez. Não, essa tá machucada, essa não pode jogar. Calça jeans não entra em campo. Por incrível que pareça, essa primeira que eu falei, a Thaís, joga o fino da bola. Não tenho o que reclamar dela. Apesar do passado dela, não tenho o que reclamar. Beleza? Ótimo. Ressalva feita. Aí ele olha assim e fala: a Érica. Até certo ponto, a torcida estava reclamando dela. E eu botava ela para jogar. Em determinado momento, ela passou a jogar bem e a torcida voltou a abraçá-la. Não, não serve o jogo. Deixa eu ver. A Duda Mineira. Pô, coloquei a Duda Mineira contra a Realidade Jovem no Campeonato Paulista. E ela jogou bem aquele dia. Não, não serve. Sobrou a Letícia Telles, que naquele dia, contra a Realidade Jovem, falhou pra cacete. Só não tomamos gol porque é a Realidade Jovem. Já sei. Vou pôr ela no Mundial. Surpreendentemente, ela fez uma partidaça contra o Gota. E aí, manteve o mesmo time para a final. A final foi isso, né? Ele falou que estavam espionando. Então, assim, estavam nos espionando. E agora? Já sei. Vou surpreendê-los indo com o mesmo time do último jogo. Hum, Olha o que eu pensei. Pensei nisso sozinho. Na minha cabeça, eu fico imaginando essa cena. É triste. É triste. Aí, Letícia Telles falhou ano passado no jogo de realidade jovem. Eu não tô falando, gente, eu não tô falando de um clássico, não tô falando de uma final de Libertadores, do Deportivo Cali, do Boca Juniors. Não, tô falando do realidade jovem, com todo respeito ao time. Mas é um time que tá bem abaixo do Corinthians. E entra em campo sabendo, né? Então, tá como é, né? Aí, a Letícia Telles falhou nesse jogo. Aí ela falha na final contra o Arsenal. Entrega dois gols pro Arsenal. Piscinato olha e fala: já sei, você vai marcar Zanerato. O que de mal pode acontecer? Um cruzamento que chegou na Zanerato, ela faz gol de cabeça. O inferno, viu? E aí,
né? Agora, sim, isso na escalação. Depois, um pouquinho mais à frente, ele põe a Ana Vitória, foi bem, tá melhorando, ainda pode jogar melhor, mas tá indo. Tá se readaptando, beleza, compreensível, mas tá indo. Andressa que, olha, posso falar, esses 3 primeiros jogos ela jogou muito mais do que jogava no passado, que muita gente enchia a bola por ela ser quem ela é, né? Tipo, já é jogadora de nome, passagem na Europa, seleção brasileira, aí a galera enche a bola, certo? Então, enfim, Andressa. E, e aí, pela ponta esquerda, ele põe a Belém Aquino, pela ponta direita, ele põe a Jaque, e centralizada ali, fazendo a função de centroavante, mas anote, bom time, bom time. A mesmíssima escalação dos 2 jogos anteriores. Aquela escalação que no jogo contra o Arsenal, a gente deu a bola pro Arsenal e ficou tomando pipoco. Então, de novo, imagina a mesma. Esse time aqui, nós perdemos o Mundial, a gente deu a bola pro Arsenal e ficamos esperando eles atacarem. Eles atacaram nas jogadas mais óbvias e nos venceram. Então, o que que eu faço? Já sei! Vou jogar o mesmíssimo time do mesmo jeito contra o Palmeiras fora de casa. Que de ruim pode acontecer? Pois é. E aí, se contar que as substituições dele também durante o jogo foram praticamente as mesmas. A única, graças a Deus, né, ou não, ou não também, né? Agora sabendo o que aconteceu, mas é que ele deixou a Zanotti, né? No Mundial ele tirou. Você tá artilheiro no Mundial, você vai tirar ela de campo, né? Beleza. Falei isso no último jogo. Dessa vez ele deixou e deu bosta, né? Cacete. Faz parte. Então, esse que no primeiro tempo, logo no começo, o Palmeiras tentou ficar com a bola e tal. Um ataque que o Corinthians teve, a Tapia passou a manteiguinha na mão ali, dá aquela colaborada, gol do Corinthians. 1-0 para nós. Então, golaço da Jaque. Jogaram em cima da Fê Palermo. Eu sempre falo que eu não sei o que vem demais da Fê Palermo, mas todas as jogadas que o Corinthians conseguiu armar foi em cima dela. Quando ela sai, quem entrou outra, nem lembro quem entrou no lugar dela, mas passou a segurar aquele lado. E é incrível como ela não acertava um cruzamento. O Palmeiras conseguiu o gol pro Andressinha ir lá. Digam que digarem. Eu sei que é de quinta série, tá, gente? Aparente. Diga o que digarem. Eu sinto saudade das Bessinhas no Corinthians. Jogava demais. E tá lá, ó. Outra vez indo nossa carrasca. E, enfim, foi o cruzamento daquele lado que funcionou. Foi com a Andressinha, não foi com a Palermo. Então, torna a dizer. Continuou insistindo nela e eu nunca vi nada demais. De verdade. O São Paulo era freguesona nossa. No Palmeiras, no 5-1 ela fez um gol. Sim, eu falei que foi uma vergonha. Porque, né, a gente gosta de tomar gol de jogadora ruim também. E das boas também. Com o Piscinato, a gente gosta de tomar gol de qualquer porcaria. Vamos combinar. Então, beleza, né? E aí, quando ainda estava 1-0, eu já dei o spoiler do gol, mas chegou lá. Tá. Fiz que era tá 1-0. Aí, ao invés de tentar ir lá e fazer o segundo e tal, não, dá uma bola pro Palmeiras. Tenta um outro contra-ataque. Mas não, dá a bola, deixa o Palmeiras jogar. Que de mal pode acontecer? Até que em uma bola enfiada, a Lele vai tentar sair para bloquear. E num acidente de trabalho, a Zenerato dá com o joelho na testa da Lele. A Lele só cai para trás ali, praticamente desacordada. Só caiu e ficou sem condições de jogo. Entrou a Nicole. Assim, a Nicole deu o melhor dela ali. Dentro das condições que ela estava, sim, deu o melhor. Porém, dava para ver que ela não estava preparada, ela não estava esperando que ela ia entrar. E, considerando a zica que a gente tem de goleira em final, tá? Paulista de 2019, Corinthians e São Paulo, lá na Arena. Tainá, hoje o goleiro é reserva da porcada, né? Ironicamente.
mas por quem eu ainda tenho muita consideração. Tá bom, Tainá, eu sei que você tá na porcada agora, mas eu ainda tenho sua camisa autografada aqui. Tem ainda sua camisa do Corinthians com seu autógrafo, tá bom? É, não esqueço o que você fez por mim. Tá? Só não esqueço. Um dia eu conto. A, a Tainá saiu machucada naquele jogo, a Lele entrou e entrou ligada. Fechou o gol. Pior ainda, Supercopa de 2022, a Kemily sentiu no aquecimento. Pisou no buraco lá, fudeu o joelho, precisou entrar a Paty. A Paty que não entrava em campo fazia tempo. Aquele jogo entrou e fechou o gol. Ainda conseguia jogar e chutava bem com as duas pernas. Ela conseguia jogar com o pé, que a Lele deixou a gente acostumada a isso. Ela saiu, né, naquela época, então a Kemily estava no gol porque a Lele tinha saído. A Kemily também se acostumava a fazer isso. A Paty não só fazia, mas ela chutava com as duas pernas. Bizarro. Deu um corte na mão do Grêmio lá durante o jogo, que eu olhei assim, puta que pariu. Que isso. Enfim. E eu não senti a Nicole nessa mesma rotação dessa vez. Então, a Lele sai machucada, ela entra em campo, ela não parecia preparada. E tanto que ficou treinando lá, enquanto tava caindo, ficou treinando reposição de bola. Durante o jogo ficou treinando, cara. Não, tem que estar preparada antes, sabe? É uma goleira pegadora de pênalti. Por via das dúvidas, estuda as batedoras. Ah, mas tudo indica que você é reserva. Foda-se, estuda, vai que. Se precisar, você vira heroína. Porque depois disso aqui, né? Depois do que aconteceu, Nicole, depois do que aconteceu, o que eu vi de gente te criticando, é que esquecendo o que você fez na Libertadores, eu não esqueço. Tá? Aquilo foi maravilhoso. Mas eu não sou todo mundo. Já dizia minha mãe. E todo mundo esquece. Eu não esqueço, beleza. Mas geral esquece. E esqueceu. Tá vendo que triste? Tá vendo que coisa? Podia ter evitado. Ok. Por outro lado, também entendo. Teve a cirurgia, né? Você jogou a Libertadores ali com a mão fodida e mesmo assim quis jogar. Jogou, deu conta, foi campeã. Tá? Então, mas porra, velho. Não vou dizer que você não se dedicou, mas. Porra, você estudou naquela, dá pra ter estudado essa também. É que as coisas estudam juntas, sei lá. A gente é o Corinthians, é o mesmo time. Tudo junto, né? Tá bom. Não achei que a Nicole falhou no gol, tá? Pra mim, a Letícia Telles que é pregada no chão. A bola vem cruzada do outro lado para Zanerato. A bola passa pela Letícia Telles olhando pra bola, não pula, não tenta fazer nada, não tenta marcar a Zanerato corpo a corpo, não tenta fazer nada. E a Zanerato simplesmente cabeceia sozinha pro gol. A Zanerato, cara. É. Que de mal podia acontecer? Além de ter dado outra escorregada lá no jogo. Nossa, esse até é lamentável. Ela não conseguiu dar conta com a realidade jovem que o Piscinato quer com ela. Deve ter injusto comentar, né? Quem não deve, não ter. Tá? Quem não deve, não ter. Faz o seu direito, então. Então, houve outros momentos ali no jogo, ele mandou bola na trave, duas vezes, duas passagens. O Palmeiras teve uma chance também, que aí ele colocou a Érica em campo, né? Tirou a Gi Fernandes e dá-lhe mandar a zagueira para lateral direita, né? Bora fazer isso. Bora. Então, e aí também, né, ele pega e coloca a camisa ali marcando e tal. A bola vem cruzada, ela desvia no caminho e encobre a Nicole. A bola tá entrando e a Érica vai lá na maior categoria e tira. Gostei. É. A Érica, depois que ela voltou realmente a jogar bem, a Piscinato falou, não, agora tá jogando. Então, não vai mais. Vai a Telles. Vai, tem que ser Telles pro jogo. Tá. E aí, 1-1, tenta de lá, tenta de cá, mas o Palmeiras tentando mais, e é isso. Né? Chegou um momento que os dois times pareciam que queriam os pênaltis,
Mas lembra o que eu falei no pré-jogo? A Rosana treinou isso. Diz o Piscinato que treinou também, semana passada, antes do Arsenal. Se quinta e sexta ele conseguiu treinar isso, eu não sei. A Rosana conseguiu. Isso eu tenho certeza. Você vê a batida das jogadoras. Então, vou olhar aqui a sequência da minha colinha. Peraí, bora lá. Então, a primeira cobrança foi das portinhas, né? A Zenerato bateu e acertou. Em seguida, o Zanotti vai para a bola. Não precisava falar disso, né? Ela mesma se sentiu culpada. Tem culpa? Tem, sabe? Ela é a camisa 10, ela tem que chamar a responsabilidade e ela tem que acertar. Infelizmente, nem todo dia é santo. Nesse dia ela errou. Eu ainda tinha alguma lembrança de ter visto ela perdendo pênalti em algum momento. Só não lembro quando. Mas eu fui pesquisar e o jogo que eu pensei que fosse, quem perdeu o pênalti aquele dia foi a Vicky. Procurei vídeo e tal, e realmente. Eu tinha uma lembrança certinha dela perdendo um pênalti. Eu fui rever e é a Vicky no vídeo. Eu jurava que era a Zanotti, mas não, era a Vicky. E pelo que eu fui procurar, porque, gente, procurar coisa do futebol feminino é um caralho, você não encontra. Mas o que eu encontrei é que o último pênalti perdido da Zanotti tinha sido em 2018. Primeiro ano dela no Corinthians. Foi o primeiro pênalti. Ela perdeu esse pênalti. O anterior foi esse de 2018. Infelizmente, foi um jogo extremamente importante. Fazer o quê? Podia ter sido na Libertadores? Podia ter sido aquele jogo do Boca? Não foi. Foi esse. Podia ter sido na final do Paulista no passado contra o Sport? Podia. Podia ter sido na final do ano passado contra o São Paulo? Não foi. Aconteceu dessa vez. Perde quem bate. Ela quis bater, ela é a cobradora oficial. Infelizmente deu errado. Né? A diferença é que para ela muita gente não arruma desculpa. Então, assim, talvez se ela fosse gringa e cantasse fitzinho aí, seria, né? Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu arrumo alguma desculpa para ela. Pois é. Pessoal, para quem eu queria principalmente mandar essa mensagem, nem assiste meu canal. Enfim, tá. Mas, seguindo aqui, depois veio pelo Palmeiras, veio a Poliana. Parecia a zagueira batendo. Quando você vê uma zagueira batendo com aquela categoria, não vai ser a Poliana, que a gente conhece, né? Velha conhecida nossa. A gente vê que as filhas da puta treinaram. Aí veio a Vicky, eu olhei assim, porra, mano, bateu o pênalti no Arsenal, não vai bater nas portas? E bateu e fez. Duda Santos, jogadora repatriada e gol. Thaís Ferreira, lei da ex, bateu com classe, mais um pro Coringão. Eis que vem ela, a Glaucia, a jogadora que foi um muro contra a Zanotti durante o jogo. Né? Tudo isso que era escanteio, você vê a Glaucia agarrando a Zanotti ali. Eu falava, porra, a Glaucia tá um muro. Eu tava abusando dela, você vê escrito ali Carlos Adão, porque essa menina tava um muro esse dia. A Glaucia pega, ela ao invés dela ficar de frente pro gol, ela vai pro lado. Quando ela fez isso daí, eu falei, esquece. Se a Nicole não pegar esse, aposenta. Olha a pose que ela tá. Bateu, Nicole pegou. Falei, mano, agora já era, vamos, Timão, vamos. Aí veio a Letícia Monteiro, confio muito na Letícia Monteiro, o Piscinato não, mas eu confio demais nela. Se confiasse, colocava ela mais vezes. Porque essa sim é uma jogadora que merece a titularidade. Merece, joga muito. Bateu, com categoria fez. Eis que vem a Brena. Eu na hora falei pra minha namorada, né? Eu falei, essa aí vai chutar pra fora, e depois vem a Johnson, e a gente é campeão. Eis que a Brena pega, chuta, a bola bate na trave, vai pra fora. Eu falei, agora, olha lá quem vai. Foi a Johnson. E agora, mais uma vez.
Precisamos falar sobre a Johnson. Pela primeira vez na carreira, Johnson perdeu um pênalti. Certo? Isso que eu quero dizer pelo esportivo principal, tá? Não acompanhei a Johnson categoria de base. Talvez lá ela tenha perdido algum outro. No profissional, não me lembro, fui pesquisar e não encontrei. Às vezes que eu encontrei que ela bateu pênalti, caixa. Então, assim, bateu displicente, bateu de qualquer jeito. A Tapia pegou. E eu fiquei pensando na hora, em um diazinho de junho de 2023, o jogo na Fazendinha contra o Realidade Jovem. Parece que eu tô perseguindo esse time, né? Mas não, sabe? Eis que uma jogadora jovenzinha, um coquezinho aqui atrás do cabelo, entra em campo, mostrando ser desenrolada, mostrando jogar com ousadia, mas com, assim, com uma certa felicidade nas pernas. Eis que, aos 91 de jogo, no primeiro minuto de acréscimo do segundo tempo, Marisa manda uma bola na área. A zagueira do Realidade Jovem agarra justo essa jogadora. E o juiz, Ramsés II, marca pênalti para nós. Afinal de contas, 91 de jogo, já estava 10-0 pra gente, porque o time da Turelhesa era tipo isso. 10-0 pra gente. Na hora, assim, ela caiu, ele apitou pênalti, ela pediu a bola. Ela pediu a bola, botou na marca, com muita seriedade, ela correu, sentou uma porrada no cantinho rasteiro e fez o gol. Esse foi o primeiro gol da Johnson pelo Corinthians. Era um jogo contra o Realidade Jovem, que já estava 10-0, era no acréscimo do segundo tempo. Ela sofreu o pênalti, ela bateu sério. Custa fazer o mesmo numa final contra o Palmeiras? Sem marra, com humildade. Poxa, Johnson. Pior que ela é uma jogadora que eu gosto. Gosto muito. Eu fiquei muito feliz quando eu vi esse primeiro gol dela, porque eu vi e falei, meu, essa menina tem futuro. Joga com felicidade ali. Olha isso. A alegria dela de fazer o primeiro gol dela, porra, tem futuro. Mas, até agora, assim, desde que começou a brilhar, se mostrou uma pessoa mais preocupada consigo própria do que com o Corinthians. Ninguém que tem essa postura sai bem do Corinthians, tá? Então, Nina, se cuida. Não faz isso. Você não é a maior do Corinthians. Se ponha no seu lugar e sirva o Corinthians. Você só tem a ganhar, beleza? Até as mais experientes já sabem disso. Então, saiba você também. Ou seja, a disputa continua. Vem Paty Maldaner, faz o dela. E veio a Robledo. Sim, aquela que no Mundial impressionou. E no jogo contra o Palmeiras fez o de sempre. É pegar a bola, sair correndo e depois não saber o que fazer com ela. Aí voltar, tocar para trás, errar o cruzamento, errar tudo que tenta. Dessa vez ela não fez o que fez. Aí eu fiz a análise do gol, né? E que ela sofreu pênalti contra o Arsenal. Então, é... E já tinha perdido o pênalti contra o São Paulo ano passado. Eu falei, ah, pronto. A repetição do enredo aí. Mas dessa vez vai dar tudo certo. Bateu e fez. O alívio. Depois ela tá na Maranhão. De novo, bate, faz o gol. Quando eu vi a Tamires indo pra bola, puta cara. Não lembro contra quem foi, mas eu lembro de uma vez estar assistindo uma decisão da seleção feminina e ir pros pênaltis e justamente a Tamires perder. Lembro da única final que eu não vi desde que eu passei a acompanhar o Corinthians feminino. Foi o Brasileiro de 2019. Na disputa de pênaltis, Tamires desperdiça. E o Corinthians perde o título.
Me veio isso na cabeça. Eu, não, de novo não. De novo não. De novo não. De novo assim. Palmeiras campeão da Supercopa. Ai, cacete, viu? Minha namorada pegou, botou um disco dos Beatles pra tocar aqui, pra ver se eu me acalmava. Você não sabe a minha banda favorita. Então, enfim, a gente relaxou um pouco, comeu alguma coisa, sei lá, fazer um negócio de comer. Eu fiquei desolado, fiquei pensativo, fiquei assim. Tanto que eu preciso fazer um vídeo. Eu vou, né, já tá com o roteiro pronto aqui. Essa semana eu vou soltar aqui um vídeo sobre o Lucas Piscinato. Vocês precisam ver, vocês precisam saber dessa história. E por que que ele não tem que ser treinador do Corinthians? Eu já dei vários motivos. Mas quando você pega isso desde lá de trás, você vê que é uma coisa que não vai mudar. Que ele é assim. Ele, assim, ele quer levar essas convicções dele, né, para dentro da cova, sabe? O dia que ele se for, espero ainda que ele tenha muito para viver, porque eu não tenho nada contra o ser humano Lucas Piscinato, beleza? O profissional Lucas Piscinato eu acho um completo competente. O ser humano Lucas Piscinato, nem conheço, tá? Nem conheço, não tenho nada a dizer sobre. Então, não vou desejar, sabe, eu só morro. Pelo contrário, vivo bastante. Mas enquanto ele existir ali como profissional, ele tá agarrado nessa ideia dele e ele não larga por nada. Ele não admite que ele tá errado. Mas ele tá, porque vem dando errado desde o São Paulo. Deu errado com o Internacional e tá dando errado com o Corinthians. E só ele não percebe. As jogadoras já perceberam, elas estão dando indício que não aguentam mais ele. Elas estão entregando o jogo? Não, elas estão fazendo exatamente o que ele está pedindo e não está funcionando. Jogadores que em outra época, com outros treinadores, funcionava. Com ele não estão funcionando. Enfim, sabe? E, e aí a Zanotti pegou, né? Postou lá pedindo desculpa. Tamires falou que tem que melhorar. Johnson não veio a público falar, deixou a Erika falar por ela, né? A Erika, inclusive, quando teve lá a entrevista do Stabile, ele falou que agora a gente vai jogar na arena. Ele falou, eu acredito? Não, mas ele falou, vai jogar na arena. Ó, vamos ver, hein? A Erika virou pra repórter e falou, tô sabendo por você, mas muito bom. Ou seja, ele nem falou para as jogadoras, mas ele vai fazer, confia, confia. Ao contrário da Leila, que deu uma invertida, porque a Renata Mendonça, ela fala coisas, assim, muito corretas. Ela realmente fala, pega na veia. O que ela diz realmente tem fundamento. Até porque muitos torcedores na internet, quando foi falado que eles não tinham colocado ninguém lá, muitos falaram, porra, é porque não era no Allianz. Porco escolhe casa, tá? A gente não, qualquer lugar é nossa casa, a gente gosta de se exibir, então, onde der pra pôr torcida, a gente vai. Né? Então, mas a gente é a gente. Igual a gente, só tem a gente. É, aceitem. É, já o Palmeiras, tem que ser no Allianz. Se não for no Allianz, eu não vou. É, então, assim, a Leila explicou, deu uma explicação muito boa e jogou de volta para Globo. Né? Porque apesar da Renata ter muitos argumentos muito bons, ter um posicionamento muito bom e tudo mais, ela ainda trabalha na Globo. Ai, ai, sabe? É tipo a pessoa, sei lá, defender meio ambiente, falar não sei o quê, papapá, papapá. Ela pega e ela, sei lá, do cargos altos do McDonald's. Enfim, né? Mas é isso. Então, ficamos com o vice. O tio Paulo ainda não sabe quantos títulos nós temos. Vocês viram aquela vergonha, né, dele falando que era 7 Libertadores, 6 brasileiros, ele fala de qualquer jeito, assim. Parecia um bêbado de boteco falando. Só faltou chegar uma criancinha ali perto dele e comprar um doce ali do boteco e falar, pode dar pra ela aqui. Só faltou isso. Não, estável. A gente tem 7 brasileiros, 6 Libertadores. Se não se cuidar, logo o Palmeiras alcança nós. Tá?
Para isso acontecer, o Palmeiras precisa de 7 anos. Começando por isso. Se a gente não se cuidar, eles passam. Não adianta pensar, daqui 7 anos só. Não. Até outro dia, a gente tinha 4 paulistas e eles tinham 2. Agora a gente está empatado. Então, seria. Beleza. Bom, por hoje acho que é isso que eu gostaria de falar. E sexta-feira tem a estreia. Eu acho o nosso presidente ruim. Vocês já viram do Atlético? Que não vai colocar público por causa do Carnaval de BH. Que sexta nem é carnaval. Por isso que vocês estavam na segunda divisão, Galo. Por isso. Tá? Porque olha a administração merda que vocês têm. Vocês não são o Corinthians, que mesmo com uma administração merda, consegue chegar em final e cravar um título ou outro. Vocês não são o Corinthians. Tá? Como a administração merda, vocês vão para a segunda divisão. E se voltar para a primeira, cai de novo. Porque se continuar. Já começou bem. Se continuar dessa forma, vai cair de novo. Tá? É isso. Palmeiras, para tentar atrair público, já botou o jogo gratuito. Enfim. Então, bora lá. Bora lá. Espero realmente que contra o Atlético seja um bom jogo. Depois, dia 20 contra o Fluminense, vai ser o primeiro em casa. Vamos ver se vai ser na Arena ou vamos ver como vai ser a desculpa do Stabile. Para mandar o jogo lá para Osasco. Mandar o jogo lá para o Canindé. Manda para Mogi das Cruzes, que está aqui do lado. Tá? Por favor. Beleza, galera. É isso. É isso que eu queria falar. Agora sim. Acho que eu concluí. Beleza? Então, bora assistir os próximos jogos, que vão ser transmitidos na TV Brasil, tá bom? Apesar de a Globo ter direito de transmissão, a gente já sabe o que a Globo faz. Se foi capaz. Olha aí, gente, eu critiquei. Putz, cara, eu critiquei aquele site da porcada, que colocou uma escalação com um jogador que nem tava aqui mais. E uma coisa é torcedor que finge gostar, para outros torcedores também fingem gostar, e enfim. Agora a Globo, colocar a foto da Amanda Gutierrez na hora de anunciar. Nossa, cara. Da Bianca Gomes. Eu, que sou eu, canal pequenininho aqui, salve para meus 50 inscritos. Passou, são 52 agora. Salve para os meus 52 inscritos. Que nenhum deles é o babaca que foi falar aqui delas, eu não reclamei quando perderam o pênalti. Reclamei sim, tá? Babaca. É, enfim. E eu falo assim, mas ele nem vai ver. Nem vai ver, não. Esse eu não chamo de filho da puta, se eu faço questão de não chamar. Enfim, babaca eu chamo. Que ele é. Mas enfim. Eu trazendo meus dados pessoais pro canal, galera. Tá vendo? Tá vendo que o Corinthians e Palmeiras, ou dois Corinthians e Palmeiras são felizes? Porque eu também torço pro masculino, tá, galera? É que no canal eu me reservo a falar só do feminino, mas eu torço pro dois. Óbvio. E qualquer modalidade que tenha o Corinthians, eu torço. Mas as que eu acompanho são só essas duas. No masculino, tem muita gente que fala, né? Então eu falo só do feminino. É, acho que é isso. Acho que eu não tenho mais nada pra trazer aqui. Esperei para gravar esse pós-jogo, gravei um pós-jogo lá depois do jogo, mas se eu postasse aquele lá, eu seria preso. Então, como eu ainda não quero gastar meu réu primário, já tenho uma filha para criar, né? Tenho meus bichos para alimentar, enfim, tenho meu trabalho, tem muita coisa que eu faço. Melhor não. Então, estou regravando esse mais de boa, com a cabeça um pouco mais fria, tá bom? E aí, espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E com o poder de São Jorge, sexta-feira, próximo pós-jogo vai ser uma vitória. Eu não aguento mais. E vai ser uma vitória que eu não precise reclamar do Piscinato. Ele é que é demais, né? Eu sou corintiano, né? Eu sempre quero o melhor. Sempre quero o melhor pro Corinthians. Então, é isso, galera. Por hoje é isso. Respeita as minhas. Fora Piscinato e vai, Corinthians. Falou.